muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde Justa de hoje. Olha, um episódio, assim como tem sido todos os outros, muito especial. Eu tô aqui, gente, com uma pessoa maravilhosa, um doce, uma calmaria, a psicóloga Adriana Barros. Adriana, vamos dar a mãozinha, vamos ver se chega. Vamos, chega! Que alegria ter a sua leveza aqui nesse estúdio. A Adriana, gente, que já tem mais de 30 anos, mais de 3 décadas percorridas nesta seara da psicologia. Verdade. Não é, Adriana? E nós vivemos hoje num mundo tão agitado, tão apressado, que nos leva muitas vezes à depressão, ao burnout e tantas outras coisas acontecendo. Parece que tudo de forma tão acelerada. Muito acelerado, Priscila. Não é isso? E você nos traz aí técnicas aplicadas para ver se a gente consegue aliviar tudo isso. Tem a técnica cognitivo-comportamental, a terapia do esquema. Isso. E primeiro vamos começar o porquê de tudo isso, da gente estar vivendo tudo isso, da gente se perceber como uma sociedade realmente mais acelerada, mais ansiosa. A sociedade do desempenho, né? Isso, a sociedade da do cansaço. Da alta performance, do que o que vale é estar cada vez mais exausto, porque está mostrando eficiência. A gente tem essa sensação de competição, de exaustão. Ai, eu trabalho mais, eu sou muito dedicado. Eu não sei, mas às vezes eu tenho essa impressão, Adriana, é por aí? É por aí. A gente não tem como começar sem citar o filósofo coreano Byung-Chul Han. Ele trouxe exatamente isso, Priscila. Esse convite que hoje a sociedade contemporânea faz para que estejamos num grau de desempenho altíssimo. E o que é que acontece? A gente adoece. Essa busca pelo excesso de positividade só faz as pessoas acelerarem o seu ritmo. Quando? Para que a gente possa chegar a uma regulação emocional, a um equilíbrio emocional, saúde mental, a gente precisa de pausas, a gente precisa dessa regulação, a gente precisa respeitar o nosso tempo. Mas quando dá 8 horas da manhã, você já tem que ter feito café da manhã, feito capoeira, já tem assistido aula de inglês, já tem levado o filho para a escola e já tem que estar pronto, muito bonito e maquiado para o seu trabalho. E isso não é real. Isso é uma fantasia que as pessoas vivem, que cada vez mais é imputada por essa sociedade contemporânea, e a gente acredita. E quando a gente acredita, não tem como não estarmos em uma sociedade cada vez mais adoecida. Cresceu ansiedade, depressão, burnout, dentre outros. A gente começa a acreditar que esse seria o padrão normal. A normalidade. Porque, inclusive no mundo de rede social que a gente vive hoje, as pessoas postam muitas vezes aquilo que elas não praticam. Mas por postar tanto, a gente começa a acreditar que a rotina é aquilo, sucesso é isso, alta performance significa isso. Então, se ele consegue, eu consigo. Se ele alcança, eu alcanço. Se ele tá lá, é porque ele fez tudo isso para chegar no topo. Então, eu tenho que fazer também. Tem essa questão que retroalimenta esse pensamento, né, Adriana? Muito. É o FOMO, é o Fear of Missing Out. A necessidade que o ser humano tem de estar de dentro. Uhum. Só que agora também já medo existe... de estar fora, né? Traduzindo ao pé da letra, né? E agora já existe o JOMO, o Joy of Missing Out, a alegria de estar de fora. As pessoas que perceberam que essa aceleração, essa busca contínua por um resultado, só faz com que o ser humano adoeça, muitas delas preferem hoje estar de fora. Sai da bolha. Sai da bolha é onde vai a busca da conexão com o autocuidado. Olha, Priscila, tem uma grande necessidade humana. Quando a criança é bem pequenininha, bem bebezinho, a primeira necessidade emocional humana da gente é necessidade de conexão e pertencimento. Aí a gente já está falando de terapia do esquema. Se a gente não consegue ter essa necessidade saciada, a gente pode desenvolver padrões desadaptativos, que são os EIDs, que são os esquemas iniciais desadaptativos do primeiro domínio. E eles vão desde privação emocional, sensação de abandono, isolamento social, defectividade, que é a sensação de que eu não sou digno de ser amado. Veja as complicações que podem acontecer quando esse primeiro
momento da criança ao mundo não for bem estabelecido, não tenha conexão, não tenha esse pertencimento, como isso vai repercutir na vida adulta, no processo de adoecimento. Isso desde o nascimento, Desde Adriana. o nascimento. Então, a gente precisa cuidar, a gente é para ser cuidada. A gente está na vida para ser feliz. E não para criar crenças de que, não vamos conseguir. Porque, naturalmente, a gente já tem esse processo do pensamento. Os pensamentos, eles são intrusivos, eles são automáticos. Não adianta lutar contra ele. A gente vai ver isso em TCC daqui a pouco. Não adianta lutar contra os pensamentos. A gente precisa compreender, entender o que é que esses pensamentos, essas vozes do crítico falam para mim, para que eu possa alinhar da melhor forma possível para buscar a minha regulação emocional e, consequentemente, a minha saúde mental. Entender o que se passa com a gente para poder administrar. Fundamental, Priscila. Porque às vezes a gente nem percebe o que está se passando dentro da gente, o que é que está influenciando o nosso vivendo, comportamento, né? a gente vai no sendo automático. empurrado, rede de manada. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu nasci Síndrome assim, de né? Gabriela, exatamente. E aí, não, eu sempre fui assim, eu sou assim, é da minha personalidade. E muitas vezes são questões controláveis, administráveis, a partir do momento que a gente as entende e as conhece, né? Entende, aceita, acolhe. A gente também precisa acolher a ansiedade. Como é que eu mudo algo que eu não acolhi? Como é que eu mudo algo que eu estou negando que aquilo existe? Quando eu digo, isso é para o outro, não é para mim. Eu nunca vou mudar. Eu só mudo quando eu percebo que eu também sou suscetível a passar por isso. E é quando eu começo a minha trajetória de fortalecimento emocional. E a partir de que momento a gente deve trabalhar essa questão emocional? É na fase adulta? Perfeito. Ou a gente vive hoje num mundo tão de quero envelhecer melhor, quero chegar na fase adulta da melhor forma, quero ter uma longevidade da melhor forma. E eu percebo que a medicina, a saúde como toda, a psicologia está integrada nisso também. Acredito que existam formas com que a gente, desde a infância... Eu falo isso porque tem muito pai também que nos assistem, muitas mamães, muitos papais, que podem introduzir desde a infância técnicas, habilidades, atividades que vão favorecer aquela criança. O desenvolvimento, né, Adriana? Então, a partir de que momento? Priscila, olha, acho que toda criança, a partir dos 8 aninhos, já devia fazer uma certa atividade relacionada a isso. Existe isso ou não? Não. Como funciona? O que existe é assim, a gente precisa sempre observar, em qualquer idade, se a pessoa está passando por algum prejuízo. Então, se existe algum prejuízo emocional, é hora... Eu não estou interagindo com os meus colegas, é muito reativo. Criança, você não vai perceber em criança um sintoma como é no adulto. A criança você percebe pelo comportamento, pela forma relacional, porque somos seres sociais. Então, quando você começa a ver uma criança que está mais isolada, mais introspecta, que está mais irritada, a gente precisa entender, investigar, conversar com os profissionais da escola, quem está com a criança no dia a dia. Como é que está a relação dela? Porque tem uma coisa que está acontecendo muito hoje com os adolescentes, e é algo que as escolas precisam também ficar atentas a isso, que a gente sabe que existe o bullying, existe o cyberbullying. E olha, Priscila, tem uma coisa... Como é pesado, não é, Adriana? Como a gente vê adolescentes que às vezes eles estão naqueles grupos, e aí quando tem alguém que é diferente, às vezes eles... organizam para que o grupo não se aproxime do outro, com a possibilidade de, se você ficar com aquela pessoa, você vai ser também cancelado. Imagina isso na cabeça de um adolescente. Imagina isso na cabeça de um adolescente que está entrando na adolescência e às vezes se sentindo isolado porque teve um conflito ali com o grupo e ninguém mais fala com aquele adolescente. Então, a escola precisa estar muito perto, a família precisa estar perto, não é? É muito importante que a gente olhe para esse sistema como um todo. Saúde mental não é qual é a minha parte, a parte de todo mundo. É como de quem a bola. Todo mundo tem corresponsabilidade com todo mundo. Todo mundo tem corresponsabilidade. Então, a gente precisa. Então, na infância, a gente vai observar se está existindo algum prejuízo, na adolescência também e na vida adulta também. Terapia
Tem terapia infantil, terapia para adolescente, terapia para adulto, tem terapia para idoso, tem terapia de casal, isso dentro do processo da psicologia clínica. Tem terapia em grupo, tem terapia individual. Então, a psicologia, ela traz uma gama de possibilidades de autoconhecimento. A terapia, inicialmente, ela começa para você se autoconhecer ou para você fazer a remoção de um conflito. Então, existe um conflito, eu quero remover aquele conflito, eu vou para uma terapia. Esse meu conflito está me trazendo prejuízos. A minha forma reativa de lidar com o outro está fazendo eu perder a paciência com os meus colaboradores. Então, eu preciso melhorar, porque eu preciso ser um líder que junte os colaboradores e não que seja um líder crítico. Então, essa pessoa precisa sempre estar se avaliando. Às vezes, o indivíduo não consegue perceber. Era isso que eu ia te perguntar. E aí, existe essa possibilidade de outra pessoa chegar e dizer, olha, Priscila, se eu fosse você, eu ia para terapia? Existe porque, às vezes, quem está do lado é quem percebe. Então, às vezes, é um companheiro, é um marido, é uma esposa, é um filho, é um colega de trabalho. Que não está mais aguentando aquela convivência, né, que não está aguentando, está percebendo que o outro está triste, que o outro está desanimado, que o outro não está igual. A energia que ele tinha para as ações do dia a dia não estão da mesma maneira. E, às vezes, não aconteceu nada que ele diga, não. Você vai para o médico hoje, ele diz, você está passando por algum estresse? A pessoa diz, não. Aí ele pergunta, faça uma retrospectiva de um mês atrás. Há um mês atrás faleceu uma pessoa querida. Há 2 meses atrás eu perdi o emprego. Há tanto tempo... Então, isso pode repercutir lá na frente. Então, quem está no entorno pode sim ser essa pessoa que faz o papel de sinalizador. Porque às vezes a gente vai conversar com alguém, né? Às vezes a gente mudou o comportamento. Mas o que precisa ser visto sempre é, eu estou passando por algum tipo de prejuízo na minha vida. Se eu estou passando por algum tipo de prejuízo, é hora de pedir ajuda. Nas minhas relações interpessoais, né? Você perceber... Como você bem pontuou, às vezes mais agressivo, mais reativo. Então, alguma coisa ali dentro de mim está provocando aquela minha reação. Exato. E o que seria a terapia cognitivo-comportamental e como é que ela ajuda nisso, Adriana? Joia. A terapia cognitivo-comportamental, ela iniciou com Aaron Beck, fazendo um trabalho para pacientes com depressão. Ela foca na reestruturação cognitiva, porque ela diz o seguinte... As minhas cognições, o que eu penso, vai regular as minhas emoções e, consequentemente, o meu comportamento. Essas emoções, Priscila, elas vêm recheadas de reações fisiológicas. Então, observe, muitas vezes você não se preocupa com a emoção que você está sentindo. O que você não suporta é a reação fisiológica daquela emoção. Então, a gente precisa conhecer que emoção é essa. Eu sempre dou uma dica. De repente, a pessoa está bem, está super tranquila e o coração apertou. Se você conseguir investigar rapidamente o que você pensou... Pode ter uma relação direta. Tem uma relação direta. E aí você regula essa emoção. Então, a terapia cognitiva, ela vai focar em cima dessa compreensão. Porque existe um objeto. E não é sobre o objeto, não é sobre a situação. É sobre como o indivíduo interpreta essa situação. Então, a maneira como eu interpreto pode estar contaminada pelas minhas crenças centrais. Que Aaron Beck fala que a gente tem crenças centrais. Crenças que são chamadas de crenças nucleares. Que estão lá na raiz, que são 3. Crença de desvalor, onde eu sinto que eu não sou competente, não sou capaz. Crença de desamor, que tem muita relação com sensações de abandono. E crença de desamparo, onde está ativada em mim a minha vulnerabilidade. Isso tudo, desculpa, Adriana, está relacionado à infância? Tudo. As crenças começam na forma como os meus cuidadores, as minhas relações foram se constituindo. Então, a forma que eu fui fazendo essa leitura. Então, aquelas frases que vieram, você não consegue aprender nada de matemática. Olha, como você é desatento. Como você é desatento. Então, todas essas falas... a gente precisa ter muito uma comunicação empática com o outro, Priscila. Eu sei que no dia a dia, a gente tem consciência que no dia a dia, nessa sociedade do cansaço, todo mundo correndo, às vezes não é tão fácil. A gente ter aquela comunicação clara, aquela comunicação assertiva, porque o que muitas vezes falta uma comunicação assertiva. Mas eu digo, gente, os nossos filhos são são as nossas preciosidades, né? E a nossa continuação, nossa continuação. Então, os filhos ensinam muito a gente a se autorregular.
Às vezes a gente tá chateado e tá cansado e vai responder de uma forma mais reativa. Bora lembrar, não é? Essa criança é criança e ela ainda não sabe tanto sobre o mundo. É na gente que ela confia. Então eu preciso ajudá-la a vir para essa trajetória de uma forma tranquila. Então criança precisa aprender sobre emoções. Tem um filmezinho que é ótimo, que fez muito sucesso. Eu quero saber. Divertidamente. Divertidamente ajudou as crianças a entender sobre emoção. Muito bom. Quando elas vão para a terapia, já existem trabalhos infantis onde a gente vai trabalhar sempre criança, adolescente, os adulto, sentimentos, as emoções, com psicoeducação. Psicoeducação é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental onde vai ajudar o outro a se informar sobre aquilo. Imagina o Waze. Quando a gente liga o Waze, a gente não fica tranquila? Uhum. O Waze é conhecimento, é informação. Assim também o ser humano, quando a gente entende o que é a raiva é quando eu me sinto injustiçada. O que é o medo? O que é que a tristeza traz? O que é tristeza? As emoções são ruins, tristeza, raiva, todas são boas. A raiva é boa, o medo é bom, claro, eles são sinalizadores. O que não é bom é quando a gente sai do equilíbrio, quando a gente vai para um medo excessivo. Alegria é ruim, se ela for excessiva, ela é euforia. Então, as emoções reguladas, elas são boas porque elas conversam conosco. E quanto mais a gente entende essa emoção, a gente vai também olhar para essa cognição. Eu gosto de dar um exemplo e dar uma sugestão. Gente, o pensamento é automático. Quando a gente vê, pensou. Então, bora observar. Se esse pensamento chega e ele começa a contar a história, é mesmo, isso vai dar errado. Aí naquele dia aconteceu isso. Já sei, Priscila tá com raiva de mim porque eu não pude vir ontem, só pude vir hoje, ela teve que se reorganizar. Tá com raiva de mim. Eu tenho que sempre buscar uma pergunta. Qual é a evidência que eu tenho que o outro está sentindo isso? Então, na hora que eu começo a construir história, isso é rapidamente transformado em pensamento ansioso. Mas eu preciso colocar o pensamento no lugar de pensamento. Como? Questionando ele. Questionamento socrático é uma técnica da TCC. A gente faz perguntas para o nosso pensamento, para desconstruir aquela fantasia que estamos criando de que não vai dar certo, de que as pessoas estão com raiva de mim, o pensamento negativo de que ou dá certo ou dá tudo errado, catastrófico. A vida não é assim. De 100 coisas que a gente pensa, 2 acontecem. E a gente sofre pelas 100. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sofre pelas 98, né? Sofre pelas 100. As 2 que aconteceram e as 98 que não aconteceram. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A resposta é só sim ou não? Certo. Me diga, eu vou lhe explicar o que é modelo cognitivo com essa pergunta. Priscila, tudo o que você pensa acontece? Não. Palmas para a Priscila. A segunda. Tudo o que você pensa, você sente? Creio que sim. Sim. Isso é modelo cognitivo. Não importa se aconteceu. Lembra quando eu falei que a situação está ali? A interpretação que eu vou dar pode ter acontecido ou não. Quando eu olho à luz da minha construção fantasiosa, eu vou sentir como se estivesse acontecendo agora. E eu vou sofrer. E aí eu vou ficar ansiosa. E aí eu posso ter humor deprimido. E aí começa o processo. Claro que estamos falando nesse viés eu não estou trazendo para cá transtornos de personalidade. Transtornos de personalidade precisam ser trabalhados de uma outra forma, também com essas terapias, mas de uma outra maneira. Inclusive, terapia do esquema, inicialmente, antes deixa eu falar uma coisa. É como se a terapia cognitivo-comportamental fosse um guarda-chuva. E abrangesse várias terapias. São as conhecidas terapias da terceira onda, que aí entra, dentre essas terapias, terapia do esquema, ela é um processo integrativo, onde ela... Não descarta a terapia cognitivo-comportamental, ao contrário, ela está integrada nela. Integrada. A terapia do esquema, ela integra a psicodinâmica de Freud, a gestalt terapia de Fritz Perls, que é uma terapia onde foca no presente, no aqui e agora, onde vai ter muitas técnicas de cadeira que a gente vai trazer para a terapia do esquema, e também com a terapia cognitivo-comportamental, porque a terapia do esquema também precisa fazer essa reestruturação cognitiva. Só que a terapia do esquema vai focar mais nas emoções. E ela bebe muito de John Bowlby.
que ele começou a falar daquelas necessidades emocionais da criança que não foram atendidas. Lembra que eu falei de pertencimento e conexão? Então, a primeira necessidade, necessidade de se sentir em um lar seguro, protegida, de sentir que os cuidadores estão para ela. Eles conseguem conhecer a expressão das emoções delas. A criança precisa sentir, nós seres humanos precisamos sentir que estamos sendo compreendidos. Necessidade de limite, que é estruturante. Necessidade de validação, de autonomia, porque essa criança vai ser uma criança mais independente. Então, se eu crio a criança fazendo tudo para a criança, lá na frente ela não vai conseguir escolher a cor da roupa dela. Então, isso é ponto bem importante que você falou agora, Adriana. Todos foram bem importantes. Eu estou, inclusive, bebendo dessa fonte aqui com ela. Como mãe também, é importante que a gente se conheça nossos limites e tente levar um pouquinho do que a gente sabe, mesmo sem ser psicóloga, mas cada mãe é um pouquinho de tudo, né, Adriana? Essa questão da autonomia mesmo. Às vezes eu vejo mães de adolescentes de 14, 15 anos perguntando qual o assunto da prova amanhã. E eu me pergunto, quem vai fazer essa prova? Não é? É o adolescente ou é a mãe? Porque eu tenho um adolescente de 15 anos e eu entendo que desde muito tempo isso não é uma responsabilidade minha, ao contrário. Olha, você lembra que amanhã tem prova de história? Não, mãe, já estudei, tudo certo, ok. Essas questões de administração normal, mas você pegar para si essa responsabilidade que seria da criança, do adolescente. E eu vejo muito isso acontecer, e você tocou nesse ponto agora, de dar limites e também dar autonomia. Perfeito. De que forma essa criança vai crescer, tendo essa confiança naquilo que ela escolhe, naquilo que ela sabe que vai ter o aval da mãe, que a mãe já ensinou o caminho, não, pode por aqui. Você é uma autonomia limitada, assim, né, no começo, mas enfim, que vai mostrando ela pequenos estímulos, não é, isso. Priscila? E quando eu vejo umas indagações dessas, meu Deus, aí eu começo a pensar, eu tô errada porque eu deixo a pessoa fazer ou era para eu perguntar também? Eu acho que essas confusões acontecem também com a gente, né? A gente às vezes fica sem parâmetro. E a gente pode perguntar. A gente pode perguntar. A gente só tem que ver o limite do fazer. Eu posso perguntar, saber como é que ele tá, mas eu não tenho que ir ali na bolsa. Cadê? Vamos fazer isso agora. Porque senão ele nunca vai ter essa autonomia do fazer. Quando a gente fala de terapia do esquema, a gente divide ela em 5 domínios, que é o período do bebezinho até meados da adolescência. Cada domínio desse vai ter um quantitativo de esquemas que as pessoas podem desenvolver caso as necessidades não sejam satisfeitas. O segundo domínio, que é esse do desempenho, se a gente não tiver desempenho e autonomia, é o nome do domínio. Desempenho e autonomia prejudicados, que o nome do domínio é sempre trazendo prejuízo. Então, se a gente não tem isso, pode-se desenvolver 4 tipos de esquemas. Olha o nome dos esquemas. Dependência funcional, fracasso, emaranhamento, que é aquela família que um faz pelo outro, totalmente enganchada, e vulnerabilidade ao mal ou à doença, que ativa muita ansiedade, que é aquela sensação de que a qualquer momento algo pode acontecer. É catastrófico. Então, quando a gente tem um esquema disso, o emaranhamento é como se as famílias elas tivessem pacto de lealdade. Eu devo isso. Como é que eu cresço se eu não posso me desemaranhar da minha família? Um vai fazendo as atribuições do outro. Como a gente cresce? Quando a gente precisa, para a gente ter saúde mental, para sermos saudáveis, para estarmos na vida, para enfrentar a sociedade do cansaço, o dia a dia, para cuidar dos nossos objetivos, a gente precisa de autonomia. E tudo bem termos um esquema, termos uma ansiedade, termos um sofrimento psíquico, não tem problema. Agora, bora cuidar, não é? Bora fazer pra gente, bora descobrir o que é que está acontecendo. Lembra sempre daquela frase, você está tendo algum prejuízo emocional na sua vida? Se sim, é hora de pedir ajuda. Olha, a conversa tá tão boa que eu deixei até a fichinha aqui de lado. Porque essa fichinha aqui, gente, tem dúvidas de muitas pessoas que nos assistem e nos acompanham, e quando ficam sabendo o tema, querem também participar de alguma forma. E a gente tá aqui nesse bate-papo. E, Adriana, vocês estão vendo, é tudo aquilo que eu falei, aquela calma, aquela leveza. E a gente vai, né, Adriana, quando vê, já conversamos. Mas tudo que a gente tá falando aqui tem tudo a ver com o tema.
tudo a ver com a proposta que a gente trouxe, que é falar da terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, 2 temas que você é mestre aí no assunto. E vamos lá. Eu acredito que a gente meio que já respondeu essa daqui, mas vamos dar sequência. Quais seriam os principais objetivos da terapia cognitivo-comportamental? Ela é uma terapia mais prática, com tarefas e metas? É algo mais objetivo assim? É mais objetivo, sim. Ela tem metas e tarefas. Ela vai sempre querer que a pessoa faça o mapeamento das suas emoções. Então, ela é uma terapia estruturada, onde sempre o foco vai ser a cognição, o pensamento. Então, tem uma tarefa que eu gosto muito, que é o RPD, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais. Para ter uma tarefa dessa, ver como a gente tem pensamentos disfuncionais. Então, é muito importante que a gente entenda a situação que a gente está, qual é o pensamento que aquela situação suscita na gente, não é? Qual é a emoção e as reações fisiológicas que aquele pensamento traz para mim, como é que eu estou me comportando. E aí eu preciso entender qual é a crença central, aquela crença que ativa, porque toda ativação cognitiva tem relação com aquela crença central. Esse registro seria como um registro escrito mesmo? Registro como escrito. Um diário, Adriana? A gente faz com o paciente, não é? Eu gosto de fazer com o paciente, ensina ele, e ele, frente a uma situação que ele passe, que quando ele aprende o RPD, ele em casa, registra. Ele pode ir registrando. Como se fosse um diário mesmo. Eu estou numa viagem, passei pela situação, vou lá e registro. Deixa eu identificar qual é o pensamento que eu estou tendo. Estou com medo do avião. Eita, que pensamento está vindo? Está vindo o pensamento de que esse avião vai cair. Então, qual é a emoção que está tendo? Medo. Qual é a reação fisiológica? Meu batimento cardíaco está muito acelerado. Então, eu preciso buscar pensamentos que ajudem a regular. Então, existem técnicas de regulação emocional. Quer ver uma técnica de regulação emocional que eu gosto muito? É uma simples. A gente usa os 5 sentidos. Onde a gente estiver, eu peço para a pessoa olhar para o ambiente, pensar em 5 coisas que ela pode ver no ambiente. Ela vai dizer 5 coisas que ela pode ver. Depois eu quero que ela pare e pense em 4 objetos, 4 coisas que ela pode tocar. Eu já vou usar o tato, né? Já usei o visual, vou usar o tato. Depois eu quero que ela olhe 3 coisas que ela pode escutar. Aí ela vai dizer o que é que ela está escutando. Depois 2 que ela consegue estimular o olfato nesse ambiente que ela está. E depois 1 que ela pode sentir o paladar. Na hora que ela está fazendo isso, ela está pensando em quê? Só nisso. No momento presente. Então, a emoção que está lá bombando... Dá uma acalmada. Ou então os engenheiros que me escutam comecem a contar de 100 a 0. Essa eu acho dificílima. 97, de 3 em 3. É mais difícil. Aí a pessoa se concentra em outra coisa. A gente chama de distração mental. Tira o foco daquela situação que está trazendo tanto desespero, não é? E também pode usar a respiração. Tem na internet algo que eu também sugiro, relaxamento de Jacobson. Relaxamento de Jacobson é excelente. É onde, quando a gente está ansioso, tenso, a gente coloca no corpo muita coisa. Então, a gente gera tensão. O relaxamento de Jacobson é um convite para que a gente faça distensão corporal junto com a respiração. Quando termina o relaxamento, a gente... já está mais tranquilo. Respiração ajuda muito. Quem consegue fazer a prática de respiração, sugestão, uma música por dia. Você respira, inspira, segura um pouco, conta 3, respira, segura um pouco, conta 2 e faz essa respiração pelo tempo de uma música. Na hora que a ansiedade vier, você vai para um lugarzinho, você vai sentindo que acalma. Eu já estou mais calma aqui só de ver, Adriana. E existem também respirações para síndrome do pânico, eu gosto muito, que é quando... se você tiver a oportunidade de, assim, estou muito assustado, primeiro pensar, volta para o lugar seguro, você está no lugar seguro, sempre o nosso foco vai ser trazer essa cognição. A respiração vai ajudar. Então, quem consegue ter um saquinho de papel, envolve na boca e no nariz, solta o ar pela boca e respira. Esse monóxido do saquinho já vai ajudar a dar uma acalmada. É verdade. Então, são algumas técnicas que ajudam no momento da crise, né? Mas é muito importante que a gente tenha aliado o autocuidado, o exercício físico,
O sono, Priscila, o sono. É um importante fator. O sono é tudo. Às vezes a pessoa não está bem. Primeira pergunta, como é que foi Dormiu? seu sono? Se ela disser, está ótimo, dormi bem, eu vou perguntar como é que está o seu intestino. Se ela disser, tá funcionando, aí a gente vai para uma outra coisa. Mas ali ela pode enganchar, meu sono foi péssimo. Porque quando a gente não dorme, e quando eu falo em não dormir, tem pessoas que pensam que dormiram a noite toda, mas sonos picados, a gente fala de TCC para insônia, né? Sonos picados, você não dormiu. Aquele sono que você tá assim, abriu o olho, olhou o relógio e voltou, você interrompeu o ciclo do sono. Porque o ciclo do sono começa com sonolência, sono leve, sonolência, sono leve, sono moderado, sono profundo, sono REM. Então a gente precisa fazer esse ciclo Para dizer que dormiu. para dizer que dormiu. Só que no segundo ciclo eu volto para médio e profundo REM. Do segundo ao sétimo, médio e profundo REM. Se eu for interrompido em algum desses momentos, acordei para ver a hora, eu volto para a sonolência. Então eu não consigo reparar o meu sono. Uhum. Então a gente precisa de sono de qualidade, exercício físico, uma alimentação que ajude, né? Existem cartilhas sobre higiene do sono. Então tudo isso que a gente prepara, uma cartilha para higiene do sono, a psicoeducação, o trabalho com respiração, são técnicas de TCC. Técnicas de terapia do esquema já são diferenciadas. E quais seriam essas? A técnica de terapia do esquema, primeiro a gente vai também trabalhar com a psicoeducação, ele entender um pouco o esquema que ele está, mas existem os esquemas, mas existem os modos esquemáticos. O que são os modos esquemáticos? É a forma que eu enfrento. Eu tenho o meu MIFES, que é o meu modo de funcionamento interno, só que esse modo de funcionamento interno é aquela frase, eu sou assim, pronto. Uhum. Não, você não é assim, pronto, você pode mudar. Existe a minha personalidade que vai trazer isso, mas existe o estilo de enfrentamento. Esse estilo de enfrentamento são os modos esquemáticos. Muitas vezes eu enfrento com o modo criança. Modo criança raivosa. Então você vai ver uma pessoa de 40 anos de idade na fila do banco brigada com alguém. Se essa pessoa se perguntar qual a idade que você tem, ela diz 5 anos. Então, porque ela aprendeu lá. O Jeffrey Young, que é o criador da terapia do esquema, ele diz que em algum momento o nosso cérebro criou circuito que a gente vai repetir isso até o final. Ou até a gente interromper esse processo. Uhum. Porque neurociência trouxe uma coisa maravilhosa, neuroplasticidade. Ela ensinou pra gente que o cérebro pode fazer novos circuitos. E com isso a gente não pode... replicar E apenas. não replicar sempre aquele mesmo comportamento com a síndrome da Gabriela, como você bem colocou. Então, existem técnicas de imagem, onde a gente vai voltar para a situação, né? E a gente vai reestruturar aquela situação. Existe um modo chamado vozes do crítico. Existe um modo chamado evitativo, que é o coping, que é o evitativo, que é o hipercompensador, onde eu confronto o meu esquema, ou é o resignado, onde eu obedeço o meu esquema. Então, essas vozes do crítico, são elas que ficam dizendo para a gente. Então, a gente vai precisar separar essa voz da gente. Eu estou aqui, nessa cadeira, aqui na minha frente tem uma outra cadeira, onde a gente vai conversar com essa voz. Então, nessa conversa com essa voz, eu estou fazendo uma difusão, porque quem alimenta os esquemas são os modos. Então, ter conhecimento começa a difusão, mas para ter o combate realmente a essas vozes, a gente precisa fazer a técnica das cadeiras. E aí é onde existe a separação dessas vozes. Por isso que a gente precisa tanto. É um trabalho assim longo, Adriana, até a pessoa se perceber. Assim, vocês também chegarem a esse diagnóstico de qual é o esquema, o que é que a gente precisa trabalhar nessa pessoa. Com a prática, assim, a gente já vai percebendo. São meses, como é que funciona? Como toda terapia, né? O tempo da terapia é o tempo de você regular os prejuízos. Isso vai depender do tempo interno de cada pessoa. Não vai existir um tempo de terapia igual para todo mundo. Uhum. Vai ter o tempo que você veio, regulou aquela emoção, está bem, pronto. Existe alta da terapia? Existe. Quando você regula esse processo e você quer caminhar, tá de alta. Regulei esse, apareceu outro e quero continuar, a gente pode continuar. Porque existe aí, né, como se fosse um ditado que a pessoa faz terapia e faz para sempre, né? Aí comecei a terapia, é um caminho sem volta e faz para sempre. Mas como você falou agora, não, nem sempre é assim. Não necessariamente não. A gente pode ter pausas da terapia. Quantos pacientes
dão pausas da terapia, depois retornam à terapia, apareceu um novo conflito. Conta de outras situações, então vem para terapia novamente. Não é uma regra. Entendi. A gente não pode olhar algo, eu tenho que fazer terapia. Não, é importante fazer terapia pelo autoconhecimento, mas acima de tudo, focar se estão existindo prejuízos na minha vida. Entendi. E os esquemas, então, eles se formariam na infância, né? Pequenininho. E eles vão permear por toda a nossa vida, influenciando nossos relacionamentos, o trabalho, Perfeito. a autoestima. Na verdade, eles não vão embora nunca. Não vão. A gente aprende a lidar com eles. A gente aprende através das técnicas. Do conhecimento, a gente maneja eles. Entendi. E aí, lembra? Quem alimenta esquema é o nosso estilo de enfrentamento. São os modos esquemáticos. Modo criança, modo vozes, modo coping e modo adulto saudável. Inclusive, os novos teóricos já estão falando do modo adulto saudável não como um modo, porque o adulto saudável, o modo é uma coisa que não é legal. E o adulto saudável é sempre o que a gente quer alcançar. Atingir. E quais são as forças do adulto saudável? Todos nós usamos já forças do adulto saudável. Conexão, tomada de responsabilidade, inteligência emocional, regulação emocional, tomada de consciência, empatia, compaixão, autocompaixão. Isso tudo são formas, autocuidado, da gente olhar pra gente com gentileza. Às vezes nós somos o nosso maior tirano, Priscila. A gente é o nosso maior tirano. Muitas vezes a gente coloca na gente, imputa uma regra tão forte que a gente paralisa. E sofre. E fica dizendo pra gente, não, eu não vou conseguir. Todos nós podemos conseguir. A gente pode treinar. Somos bons. Eu já tenho tal idade, não dá pra me dar. O hectarismo, né? Dá pra você sempre. A coisa mais linda que eu vi, que eu não esqueço, que levo pra minha vida, foi na pandemia. Quando eu vi uma pessoa que pediu ajuda, porque estava fazendo mestrado e as aulas passaram a ser online, e pediu ajuda para mexer na tecnologia, porque estava com dificuldade, mas queria aprender, para dar continuidade ao mestrado dele. E a idade dele? 90 anos. Ai, gente, aquilo me dá aquilo restaura a minha vida, sabe? Quando eu vejo um ser humano que acredita no seu potencial, na sua capacidade de ir. Eu sei que tem momentos que a pessoa está fragilizada emocionalmente, mas a gente está aqui para acolher. Procura ajuda, procura uma terapia, procura um familiar teu. Não estou podendo ir para terapia agora, ainda não consegui chegar lá. Divide com alguém, você não está sozinho. O problema é quando as pessoas pensam e acreditam que são processos esquemáticos, que elas estão sozinhas. E quando a gente acredita naquilo, aquilo passa a ser uma verdade. Por isso que a terapia cognitivo-comportamental, ela precisa trazer vários questionamentos para você perceber que aquilo não é a verdade. É a verdade que você está acreditando. E quando você acredita, você vai ter vários sintomas e vai chegar ao processo de adoecimento. E esses padrões antigos, eles podem ser mudados, né? Eles podem ser ressignificados o tempo todo. Desde que eu foque, desde que eu tenha consciência, desde que eu diga pra mim. A primeira pessoa que eu tenho que dizer é pra mim, eu quero melhorar. Eu quero mudar. Às vezes eu olho pra pessoa e digo assim, você quer mudar? A pessoa diz, quero. A gente já tem meio caminho andado. Quer mudar? Quero e quer mesmo. Então, bora fazer. E aí tem pacientes que se adaptam muito bem a determinadas abordagens. Tem pacientes que se adaptam muito bem a TCC, tem pacientes que, assim, já chegam para mim e dizem, acho que hoje eu estou numa emoção quente, a gente pode trabalhar aquela técnica. E quando ele volta na semana anterior, é uma outra pessoa. É uma pessoa mais tranquila, mais regulada, com a consciência dessa separação de olhar para o problema de uma forma diferente. E eu ia te perguntar justamente isso, Adriana, nesses mais de 30 anos, 33 anos de caminhada, como foram essas experiências de você poder observar as pessoas chegando lá de uma forma e saindo de outra, claro, para melhor? Eu acredito que isso é, assim, um motorzinho, Priscila, que alimenta, retroalimenta e dá vontade de você persistir na psicologia. Eu vou lhe dizer uma coisa, né? Hoje eu tô com 56 anos. E eu agradeço tanto a Deus pela minha escolha profissional, porque eu sou uma privilegiada. É um privilégio alguém que nunca me viu confia em mim para dividir aquele processo. Gente, isso é um privilégio que não tem preço. Psicólogos, se trabalhem. Psicólogos, vocês que estão começando agora, façam terapia.
Estudem. Você precisa dar o melhor para o seu paciente. Ele chega vulnerável. Então não dá para fazer da psicologia algo superficial. A gente tem que aprofundar. A gente tem que estudar. Eu tenho percebido que as pessoas estão muito na onda, né? onda. Então, se você vai procurar um profissional, procure com critério, porque é muito sério. É a minha cabecinha. Então, eu estou nessa jornada, vai fazer 34 anos em março do próximo ano. E eu sinto uma felicidade. Eu tenho pacientes que perguntam para mim, como é que eu consigo? E eu vou lhe dizer, eu digo para eles, eu acredito que o que me traz assim sempre esse amor por estar aqui. Eu estou no consultório todos os dias, são 2 clínicas, a gente tem projetos. Então, por favor, vamos aproveitar, deixa e colocar aqui, se tiver as redes sociais. Com você. O café com você. Eu achei encantador, quero até perguntar um pouquinho lá na frente, e a gente já está caminhando para o fim. É rápida. Olha, fica aqui um dia falando eu também. E eu ouvindo. Adriana, me fala, já que tocaste neste assunto, as redes sociais da clínica, as suas, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer também perguntar mais. Pode falar, fica à vontade. Você acredita que eu nunca lembro meu Instagram? Mas pode ir. Vou dar uma olhadinha aqui. Eu acredito que é Adriana Bepsi. Porque sempre tem Flávio, né, que me acompanha nessa... O esposo de Adriana, gente. É Adriana Barros. Cadê? E tem um da clínica também, né, Adriana? Clínica de Psicologia Adriana Barros. O Instagram Adriana Bepsi. Adriana B de Barros Psi. E tem o Instagram do Café com Você Psicologia. Esse é o nosso trabalho social. Esse é o nosso queridinho da clínica. Eu quero saber como é que funciona, já que a gente também já pulou para ele. Eu estava aqui na listinha para falar sobre ele. Né, Priscila? Mas foi ótimo a gente tocar nesse assunto. Eu acessei lá as suas redes e aí me levou para o Café com Você. E eu percebi que é um encontro, acredito que mensal. A cada 2 meses. A cada 2 meses. E sempre temáticos. Sempre temáticos. E eu fiquei encantada. Eu queria que você falasse um pouquinho e até fizesse o convite. Como é que as pessoas podem participar? Acredito que é uma forma também de aproximar o público ao trabalho de vocês. Isso, é aberto. O trabalho do Café com Você é um trabalho social. Não é onde a gente recolhe alimentos e teve um momento que conseguimos 1 tonelada para o Hospital de Câncer e foi assim de uma grande emoção. Que lindo! E são alimentos não perecíveis que a gente sempre escolhe uma instituição aleatória para fazer a entrega desses alimentos. O Café com Você ele acontece a cada 2 meses, no sábado, de 8h30 da manhã até meio-dia, onde a gente toma um bom café e vai falar sobre saúde mental. Isso, são oficinas temáticas, rodas de conversa, dinâmica de grupo, sempre ajudando o leigo. Qualquer pessoa que queira participar do café, não precisa ser apenas paciente da clínica. Muitos pacientes vêm, mas vêm os amigos, vêm os familiares. Então é importante se inscrever lá, vai lá acompanhar no Instagram do Café com Você Psicologia, que vai sempre tendo informações sobre o próximo café e pode também conversar com a gente, perguntar no meu Instagram. Achei também muito tem. legal, Adriana, a iniciativa. Muito prazeroso. Você vendo os registros, você percebe a acolhida, né, os olhares, você consegue ver com sensibilidade essas questões das emoções mesmo das pessoas que se emocionam com um abraço. Eu vi lá uns momentos de abraçar quem você não conhece. E tem tanta gente carente, conexão. Tanta gente isolada, como a gente falou aqui, que não precisa... A terapia seria muito bem-vinda, mas assim, comece dividindo com quem está do seu lado. Perfeito. Né? Comece se abrindo, essas pessoas vão lhe ouvir, vão lhe direcionar. Né? É um primeiro passo para você sair do seu casulo, né, Adriana? Isso, é um espaço de troca, onde você pode ali ficar só observando, onde você pode interagir com outras pessoas. Seja você, né? Se você é mais calado, fique calado. Se você é comunicativo, fale. Só chegue. Só vá, chegue né? para viver sua emoção. Chegue para conhecer, porque a gente traz pequenos teatros. A gente gosta de fazer tudo de uma forma lúdica, é divertido. A gente gosta de... Porque vamos trabalhar uma temática. Por exemplo, eu vi síndrome que teve do Halloween, né? Teve o do Halloween. Vamos trabalhar síndrome de burnout. Então, a gente não vai trazer. Vamos falar sobre síndrome de burnout. Então, o que é que a gente trouxe? Ando devagar porque já tive pressa. Em cima dessa música... uma reflexão sobre a síndrome de burnout. Então, a gente faz teatro com o próprio grupo, somos ao todo 20 psicólogas, mas no café somos 7. Aí tem os estagiários, tem também a equipe, Flávio, ajuda demais no Café com Você,
traz ideias. A gente se encontra aos domingos para montar o café. Veja Ai, que que amor. lindo. Olha, Dia se eu de estivesse domingo. morando aqui em Recife, eu ia também, viu? A equipe se une dia de domingo para ter ideia, para organizar as camisas, para fazer o evento de uma maneira que as pessoas se sintam assim, eu vim para um lugar Amadas. para ser amada, para ser acolhida, porque acolhimento é tudo. Eu percebi isso, Acolhimento sabe? é Que tudo. vocês fazem com tanto amor e esse amor transborda para quem tá ali participando e toca cada pessoa que tava precisando daquele gesto, né? Tem uma frase de Jung que diz mais ou menos assim: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que E lindo. é isso que psicologia tem que ser, Priscila. Gente com gente é para ser acolhido. Já tem muito sofrimento lá fora. Então a gente precisa ajudar as pessoas, sim, a elas perceberem que tem chance, que é possível, que elas não estão sozinhas, estamos numa rede de conexão. E a gente está aqui para fortalecer a saúde mental. Ai, gente, como é bom conversar com a Adriana, minha gente. Amei, tô amando. Agora, pra gente ir encerrando, como eu disse, a gente já estava aqui caminhando para o final. Como é que as terapias fazem essa reprogramação emocional? A gente meio que contou aqui, né, Adriana, através das sessões, das técnicas aplicadas. E é importante que as pessoas entendam que é um processo, não tem fórmula, não né? tem fórmula. E como é que seria essa reprogramação emocional? Para trabalhar com terapia do esquema, ela tem que procurar um terapeuta que tenha formação em terapia do esquema. Então, isso é importante. Outra terapia do esquema não vai usar essas mesmas técnicas. Terapia cognitivo-comportamental não vai usar as técnicas da terapia do esquema. A terapia do esquema vai usar as técnicas da terapia comportamental. Então, é importante que ela entenda que o processo terapêutico é um processo de autoconhecimento, onde ela vai trazer a queixa principal. E a partir dessa queixa, a gente vai identificar primeiro, em terapia do esquema, quais foram as necessidades emocionais que não foram satisfeitas de acordo com a personalidade dela, de acordo com o que ela precisava. Então, identificando essas necessidades emocionais, a gente vai partir também para identificar quais são os EIDs, que são os esquemas iniciais desadaptativos. A partir daí, a gente vai fazer um trabalho de psicoeducação, sempre lhe trazendo as histórias, e vamos trazer, seja uma técnica de imagem, de reescrita da lembrança, seja uma técnica de cadeira, onde a gente vai separar as vozes da pessoa para fazer essa difusão da voz do crítico, da criança vulnerável e de como é que eu estou. Eu não sou essa voz. E quando ele vai se fortalecer nisso, a gente também pode usar alguns vídeos, a indicação de alguma leitura, algum momento de respiração, de meditação. O nosso objeto de trabalho sempre vai ser a voz, a fala, a história do outro. E aí é importante que a pessoa vá trazendo isso para um lugar seguro. Uma coisa que é importante na terapia: você foi para o melhor terapeuta do mundo. Se você não se sentir à vontade, procura outro. É muito importante que você tenha o vínculo, porque hoje o que a gente fala, e aí é muito importante falar isso, tem pessoas que estão procurando no ChatGPT um psicólogo, isso é muito sério, porque a gente já soube até de casos de suicídio. Uma coisa importantíssima que a terapia do esquema traz, que a terapia cognitivo-comportamental traz, é o que a gente chama de relação terapêutica. É na relação terapêutica que o paciente cresce. Relação terapêutica é tudo. Então, a inteligência artificial ainda não substituiu isso, né? Ela não vai me abraçar, ela não vai me olhar, ela não vai saber quem eu sou. O meu terapeuta vai. Ele está ali para mim. Eu preciso, porque uma das técnicas é a reparentalização. O que é isso? A criança, o adolescente passou por situações onde ele não teve as necessidades emocionais satisfeitas. Então, quando ele vem para a terapia, o terapeuta ele vai reparentalizar. Ele não vai ser esse pai, ele não vai ser essa mãe, não vai ser esse avô, mas ele vai fazer o papel de estar ali para você, nessa escuta ativa. Terapeuta precisa de escuta ativa. Então, é muito importante que as pessoas procurem um profissional que ela realmente se sinta segura e acolhida para o processo dela. Muito importante. Foi importante também a gente tocar nessa questão da inteligência artificial. Muito, Priscila. Né? Que as pessoas estão procurando para tudo e nem tudo convém. E adoecendo mais, né? E adoecendo mais. Pois Chegando para os consultórios com mais problemas, porque onde não existe relação terapêutica, não existe cura. Perfeito, Adriana.
Vamos lá. Inclusive, falando aqui sobre as redes sociais, como é que o excesso de informação, redes sociais e cobrança por produtividade tem afetado a saúde mental? Totalmente. Começamos falando sobre isso. O Byung-Chul Han, eu indico o livro dele, Sociedade do Cansaço. Eu já li vários do Byung-Chul Han. E ele mostra essa desconexão do indivíduo com ele próprio. Então, o indivíduo está conectado. Rede social é bom? É. Ninguém vai dizer que não é. Ela salvou a gente até na pandemia. É importante. Tudo é o bom senso, é a medida. Eu não posso fazer da rede social a minha vida. As pessoas ainda chegam se queixando dos vícios nas redes sociais e o quanto aquela dopamina barata atrapalha a rotina delas. Então, isso precisa ser revisto, a gente precisa trabalhar. Vício é um contexto difícil de ser trabalhado, de ser manejado, mas se trabalha. Então, a rede social tem impactos negativos quando a gente não sabe manejar com ela. Quando a rede social me chama para pertencer a um processo de exaustão e eu caio nessa cilada, eu estou frito. Eu preciso ser o meu senhor e, ao mesmo tempo, eu sou o meu escravo. Eu sou escravo e senhor de mim mesma. E eu tento ir atrás de um desempenho impossível, mas que eu acredito que se eu fizer isso, eu vou chegar num patamar ilusório, porque o que eu vou chegar é num processo de adoecimento. O corpo precisa de pausas, a gente precisa de lazer, a gente precisa de férias, a gente precisa de distração mental, a gente precisa de conexão com outras pessoas. Existe uma coisa chamada ciclo vital. Imagina uma pizza, Priscila, divida essa pizza em retalhos iguais. Cada fatia dessa a gente vai nomear uma área da vida. Área social, lazer, família, afeto, estudo, financeiro. Quanto mais isso estiver regulado, eu minimizo o estresse. Mas bora imaginar a pessoa que colocou 50% da pizza, da fatia do ciclo vital, dedicou só a uma área. Pegou 40%, dedicou a outra. E 10% ela dedicou um pouquinho para uma outra coisa. Quando aqueles 50% não está bem, junto com aqueles 40%, o que é que vai acontecer? Quem é que vai sustentar 10? Onde é que 10 sustenta 90? Então, a gente precisa alimentar as diversas áreas da vida. Conexão é importante, parar para tomar um café com um amigo, parar para fazer seu exercício físico, olhar no espelho e ver que você é uma pessoa especial, conversar, parar para ter o seu momento de pausa, se alimentar, visitar as pessoas que são importantes, ir para o seu lado espiritual, independente de religião, alimentar seu lado espiritual, seu lado de lazer, é necessário. Vai para um parque, sabe? Caminha na rua, não é? Tem coisas que a gente pode fazer que às vezes não é tão caro. Vai à praia, mas a gente precisa tomar sol. A gente precisa também fazer tudo isso com bom senso. E aí, quando algo não está bem, se tiver prejuízo, um lado, uma única fatia da pizza, ela não vai segurar o restante, não. Perfeito. Agora, qual é a dica que você daria? Que sinais indicam que está na hora da pessoa procurar uma ajuda profissional? A gente também meio que tocou nesse assunto no começo, né? Às vezes se percebe ou outro. Estou mais triste, estou acreditando que não vou conseguir, estou desestimulada, estou em um relacionamento que eu estou sentindo que não está fazendo bem. Não está fazendo bem para mim, eu não estou conseguindo sair dessa relação. Isso é muito comum. Estou em um casamento, onde esse casamento a gente não está conseguindo ter uma comunicação. Então, sempre o que está por trás são os prejuízos. Então, tristeza, é uma tristeza mais profunda, é uma falta de vontade, uma desmotivação, um pensamento recorrente que fica dizendo para você que você não vai conseguir, que você não é capaz. Quando a gente vê esses padrões se repetindo, é hora. Ai, tá todo mundo viajando e eu não viajo porque eu tenho medo. Todo mundo consegue algo, eu não consigo. Todo mundo tá indo pra corrida, eu não vou. Me chamaram, eu quero ficar na cama, eu quero ficar em casa, eu não quero interagir com as pessoas. É hora de buscar ajuda, então. É hora de pedir ajuda. Sempre que tiver um prejuízo emocional, é hora de pedir ajuda. Adriana, agora pra gente encerrar, vou falar algo que parece engraçado, mas que acontece muito. Por exemplo, toda quinta-feira eu encontro as minhas amigas no café. Toda sexta eu jogo vôlei. É a minha terapia, né? E aí fica a dúvida, realmente, é terapêutico ou substitui a terapia? Como é que funciona? Adorei sua pergunta. Isso é terapeutizante. Terapia não.
Psicoterapia é o trabalho que você vai fazer em relação à sua estrutura psíquica. Então, se não conversar com um amigo, resolveria, mas o seu amigo não vai saber quais são as técnicas, teu amigo está envolvido na tua história, né? Precisa de alguém que saia, que te ajude a você enxergar de uma nova maneira. Ir à praia, encontrar as amigas no café, fazer o vôlei, o beach tênis, joia, precisa. Isso é terapeutizante. E a gente precisa desse autocuidado. Agora, psicoterapia vai trabalhar, e psicoterapia com psicólogo, tá, gente? Não é, às vezes se coloca o nome de terapia em muita coisa e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Psicoterapia, você vai pro setting terapêutico trabalhar tuas questões com um profissional habilitado. Precisa esse profissional ser habilitado, porque os danos da saúde mental, eles talvez não sejam reversíveis. A gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente falou do ChatGPT. Ele não tem nenhum critério. Verdade. E vai tratar você como qualquer outro, como né? Qualquer coisa. Então, precisa de um profissional estudioso, busque uma indicação. Procure saber se aquela pessoa conhece aquela técnica, ela domina aquela teoria, mas ela também te receber com acolhimento e com compaixão. Como você disse, pode ser o melhor terapeuta do mundo, mas a pessoa não se sentiu à vontade. Não sentiu à vontade, não teve afinidade. Então, é bom que você busque alguém que tenha essa empatia. Porque a relação terapêutica ela é fundamental para o tratamento. Perfeito. Ai, minha gente, eu passaria uns 3 dias conversando. Eu passaria 5. Você é uma querida. Conversando. Vamos dar a mãozinha aqui, ó. Mãozinha de novo, que delícia. Ó, Adriana, muito obrigada. Que alegria. Eu que agradeço. A nossa. Foi maravilhoso. Foi bom demais. Tanto é que eu adoro passou podcast. Rápido. E eu também, ó, deu match aqui. E como a gente disse, passaríamos aqui horas e horas conversando sobre esse assunto que é tão atual. Muito. Não é? E necessário, né? Necessário, é uma pausa necessária para que a gente possa discutir sobre saúde mental. Passamos pelo Setembro Amarelo, mas é uma cor que permeia o ano inteiro. Janeiro Branco tá aí, né? Janeiro Branco também ele faz o estímulo à saúde mental. Isso. Passa pelo ano inteiro. É um ano inteiro e é um tema que tem relação com tudo na nossa vida, porque a gente carrega aqui, né, para todo canto, a nossa mente, e ela vai permear todos os nossos relacionamentos interpessoais no trabalho, na família, com os amigos, e é tão importante a gente se perceber nesse processo quando a gente tá precisando de ajuda, não é, Adriana? O tempo inteiro, porque senão a gente não dá passos, a gente fica aqui remoendo, e a gente precisa estar na vida para ser feliz. Tudo bem ficar triste, mas permanecer na tristeza, não. Ai, que lindo, minha gente. Olha, muito obrigada mais uma vez. Foi maravilhoso. Se quiser deixar mais alguma mensagem aqui, final para o pessoal... Eu penso que a gente falou de tudo, Falamos né? A gente falou de tudo. Só agradecer as pessoas que permitem que a gente entre na casa delas, Verdade. Né? É sempre uma grande honra, é sempre um grande privilégio. E agradecer por esse espaço lindo, agradecer a sua pessoa, que é uma querida. Obrigada. E parabenizar, inclusive, o nome do podcast que eu adorei, Saúde Justa. Achei isso tão lindo, a proposta de vocês. E fico muito feliz por esse convite. Ai, a gente que fica, Adriana, muito, muito obrigada. E como a Adriana disse, minha gente, agradecemos a vocês que nos permitem acessar aos seus lares, seus veículos, porque hoje a gente escuta em todos os lugares, né? Com as mídias, aí a gente vai para todo canto. Então, obrigada por permitir que a gente que está falando de saúde mental entre na mente de vocês, né? E que a gente tenha podido ajudar, colaborar, contribuir, abrir aí, acender alguns alertas para vocês, para os familiares, para os amigos, e que a gente possa se tornar uma sociedade que se mostre disponível ao outro, que se mostre ali, olha, eu estou aqui para você, dá um sorriso, dá um abraço, que muitas das vezes é só o que a pessoa está precisando, esse pontapé aí para poder se abrir contigo, tá bom? Ó, um beijo, um abraço, fiquem com Deus, não saiam daí, porque vai chegar aquele momento, meu doutor, daqui a pouquinho para a gente esclarecer alguns pontos importantes relacionados ao direito e à saúde suplementar, tá bom, minha gente? Até daqui a pouco. Olha, como eu disse, já estamos de volta com aquele momento meu doutor, para a gente tirar aquelas dúvidas em relação ao direito. E quem vai conversar comigo hoje aqui
é o doutor Murilo Cavalcante. Tenho que fazer a mãozinha, né, doutor? Vamos lá, se chega. Vê se chega, chegou. Muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente de novo. Como eu disse, vamos esclarecer algumas dúvidas. Eu tenho aqui uma, inclusive, olha. É possível que as operadoras limitem a quantidade de sessões de psicoterapia prescritas ao beneficiário? A gente estava falando agora, né, com a Adriana Barros, sobre processos terapêuticos. E sempre tem essa dúvida. Os planos de saúde, eles cobrem as terapias, eles não cobrem, eles limitam as quantidades. Como é que funciona? Priscila, prazer, viu? Mais uma vez estar aqui esclarecendo sobre esse assunto tão importante para a população. Em relação à psicoterapia, teve uma mudança bem recente. Até 2022 existia uma limitação, sim, que a ANS estabelecia, de no mínimo 12, a depender da finalidade da psicoterapia, e no máximo 40 sessões anuais. Então, em 2022, creio eu que em razão das consequências psicossociais desencadeadas pela pandemia, a agência, percebendo isso, fez uma mudança. Ou seja, a partir de julho ela fez, olha, não existe mais nenhum tipo de limitação. Sendo prescrito pelo médico, você pode fazer quantas sessões de terapia forem necessárias para o seu tratamento. Então, hoje em dia, se algum tipo de beneficiário sofre alguma limitação nesse tipo de acesso de cobertura, ela é indevida. Então, não existe mais, então, doutor. Muito esclarecedor. A partir de 2022, mudou isso. Não tem mais limite em relação às terapias. Se foram prescritas 30 sessões, a pessoa vai ter o direito àquelas 30 sessões. Assim que funciona a partir de então. Exatamente. Independentemente da quantidade da quantidade e da periodicidade, né? Porque cada tratamento é único. Então, existe paciente que vai precisar de uma sessão de terapia ao mês, uma sessão de terapia de forma quinzenal, uma sessão de terapia de forma semanal. Independentemente da forma que seja, o total tem que ser custeado pela operadora. Não é mais limitado o número de sessões no ano do contrato. Entendi. E se ocorrer aí no meio do caminho alguma negativa, a gente faz aquele roteiro que a gente já detalhou aqui. Primeiro eu entro em contato com a operadora, vou à ANS. Vamos recapitular aqui para quem está acompanhando a gente. O passo importante, inicialmente, é entrar em contato com a ANS, porque a ANS ela possui uma ferramenta muito boa em relação a esse tipo de controle, se as operadoras estão ou não cumprindo as regras que são determinadas pela agência. Ou seja, se você tentou ter acesso a uma terapia, a uma sessão de psicoterapia e teve a sua quantidade reduzida ou não autorizada por qualquer motivo que seja, entre em contato com a ANS pelo site, pelo 0800 da agência, que lá você vai conseguir realmente uma intervenção da ANS de forma a lhe ajudar. Se estiver existindo essa restrição de ao acesso pleno ao tratamento pela quantidade de psicoterapias que foram indicadas, a ANS vai intervir e é muito comum que as operadoras, após serem notificadas pela ANS, cumpram, porque as penalidades que a agência atribui em caso de descumprimento de normas criadas costumam ser pesadas. Então, elas, logicamente, para evitar ter esse dispêndio financeiro, elas cumprem sim as determinações que a ANS fixa. Fora essa questão da relação das quantidades de psicoterapias, existiriam algum outro entrave em relação ao plano de saúde mais comum que a gente poderia observar ou não? Em relação à garantia desse direito, tem algum outro entrave que o usuário pode enfrentar em relação às terapias? Veja, na prática, em decorrência dessa ausência de limitação da quantidade de sessões, os problemas são muito pequenos. Não existe mais essa problemática com a limitação das sessões necessárias para a terapia que foi prescrita ao paciente. No entanto, o que é que pode acontecer, que é comum a diversas outras áreas, é a falta de um profissional capacitado a lhe atender. Isso é mais comum em regiões mais ermas do país, ou seja, nas grandes capitais nós temos uma oferta infinita de psicólogos que podem nos atender na rede credenciada das operadoras. Nas regiões mais afastadas, não é assim que funciona, né? Ou tem uma quantidade muito pequena, ou não existe esse profissional. Então, em caso de não existir profissional no município, funciona? Existe uma regra que a ANS também estabeleceu, mediante a Resolução Normativa 566 de 2022, que trata tanto da inexistência ou da insuficiência da rede credenciada. Seja insuficiente a rede, ou seja, não tenho um profissional na quantidade que eu preciso para me dar a assistência que foi prescrita. Como é que funciona? A operadora tem que entrar em contato com o profissional para custear o valor desse profissional, independentemente dele ser credenciado ou não. Porque a minha rede credenciada foi falha em me dar aquela assistência que eu precisava. Se for inexistente, é da mesma forma, ou seja, não tem nenhum profissional ali naquele município que eu resido. Eu preciso de um psicólogo. O que é que eu faço?
Você vai procurar em algum município mais próximo um profissional que possa lhe assistir e localizando esse profissional, precisa comunicar à operadora para que ela entre em contato com o profissional e custeie os honorários dele. De nenhuma forma, esse ônus com essa sessão pode sobrecair sobre o beneficiário. Muito importante esse esclarecimento, porque às vezes as pessoas vão lá na rede credenciada, né, no aplicativo. Antigamente era no livrinho que a gente recebia, né, com todos os nomes, a lista ali dos médicos. E quando não encontra aquela especialidade, acha que então não tem direito, o plano não cobre e vai custear aquele tratamento, aquela terapia toda de forma particular. E é bem interessante que a gente traga essa questão aqui, nesse sentido, não tá ali na rede credenciada, você entra em contato com o plano, né? Olha, tem no meu município vizinho, pergunta como é que faz, né, doutor? Para, então, poder ter acesso a esse profissional e passar a ter garantido as consultas, garantidas as terapias. É bem importante isso que o senhor trouxe, porque eu acredito que muita gente não saiba que funciona dessa forma. Exato. Essa resolução que eu citei da ANS, a 566 de 2022, ela é bem assertiva nesse ponto. A rede credenciada é falha, de alguma forma, pela inexistência ou pela insuficiência. Quem tem que custear é a operadora no prestador que não seja credenciado e que possa assistir o usuário. De nenhuma forma, esse valor tem que recair sobre o beneficiário. E sempre que não conseguir localizar, tentar de alguma forma instrumentalizar, provocar a operadora de plano de saúde para lhe indicar se existe ou não a rede credenciada, não conseguindo. Tente prestar uma queixa na ANS, que a ANS pode sim, de uma forma bem positiva, intervir naquela relação e ajudar. Forçar a operadora a lhe mostrar se tem ou não um prestador credenciado. E sobrevindo à manutenção dessa persistência, desse prejuízo em relação ao beneficiário, que ele não consiga ter acesso a um profissional psicólogo às expensas da operadora no município que ele reside, aí ele pode contratar um advogado de sua confiança, que conheça o direito relacionado à saúde suplementar, que muito provavelmente ele vai ser auxiliado nesse sentido. Exatamente. Ai, doutor Murilo, olha, 2 questões aqui que a gente trouxe, mas bem importantes, bem pertinentes ao nosso tema. Eu tenho certeza que ajudou a quem está nos assistindo agora, que está nos ouvindo nesse momento. E se vocês ainda continuam com algumas dúvidas, pode ser relacionado a esse tema que a gente tratou aqui hoje, das terapias, mas qualquer outro, eu vou pedir a gentileza do doutor Murilo deixar aqui as redes sociais também dele, da empresa que o senhor representa, que, claro, eu acredito que esteja aí com as portas abertas, né, para receber esses questionamentos. Então, doutor, por favor, conta pra gente. Se ficou alguma dúvida, a gente tem como encontrar o senhor na rede social? Tem sim, Priscila. O escritório do qual eu faço parte é o DS Advogados. O Instagram é _DS Advogados. Lá temos postagens cotidianas sobre essa matéria tão importante para a sociedade, que é o direito relacionado à saúde suplementar. O escritório existe há mais de 10 anos e a gente é especialista nisso, ou seja, a gente não lida com outro tipo de demanda senão o direito à saúde suplementar. Então, a gente acredita que, sendo especialista, a gente vai conseguir entregar o trabalho da melhor forma possível ao nosso cliente. Então, olha, recado dado, viu, minha gente? E ainda ficou dúvida? Muito fácil. _DS Advogados, vai lá, manda um direct, manda uma mensagem, como bem o doutor Murilo pontuou aqui, eles são especialistas em direito à saúde suplementar. Eu inclusive sou seguidora do Instagram de vocês e vejo todos os dias lá matérias relacionadas, por exemplo, a resoluções recentes do STF, né, da ANS também, esclarecedoras, que fazem com que a gente passe a entender um pouquinho melhor sobre os nossos direitos, porque quando a gente sabe, a gente pode cobrar, né? Quando a gente desconhece aquele direito, então realmente é como se não existisse e passa batido na maioria das vezes. Mas quando a gente tem esse entendimento e vocês fazem essa prestação de serviço, eu percebo através do Instagram, de trazer sempre essas informações atualizadas, às vezes saiu há 1 hora na mídia, vocês já estão postando, repostando, esclarecendo. Então, gente, fica essa dica aí para vocês também. DS Advogados ajuda bastante no nosso dia a dia. E, doutor Murilo, ó, chega aqui, vamos dar a mãozinha. Obrigada, viu? Agradeço, Priscila. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E é isso, minha gente. Olha, eu agradeço a vocês, a doutor Murilo, que esteve aqui conosco hoje no momento Meu Doutor, a Adriana Barros, que bateu esse papo com a gente tão leve, tão tranquilo, tão bom de se ouvir sobre saúde mental. Para você, muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. E, claro, a gente se encontra no próximo episódio, ó.
Um beijo, um abraço para vocês e até a próxima.